No dia 10 de junho, mês 6, nós começamos a falar acerca de Romanos capítulo 12 e o versículo de número 7, a primeira parte, que diz assim: se é ministério, seja em ministrar. Se é ministério, seja em ministrar. Toda a igreja juntos podem recitar essa parte? 1, 2, 3, já. Se é ministério, seja em ministrar. Dia 10, nós começamos a falar sobre isso. O tema é ministério. É o que diz o texto. Em primeiro lugar, nós dissemos aos irmãos que o ministério é a respiração do ministro. Ministério é a respiração do ministro. Quem disse isso foi Paulo, em 1 Coríntios 9,16. Segundo lugar, nós dissemos que o ministério é mais importante que a vida. Quem de fato recebeu o ministério de Deus, ele não tem a sua vida com tanta importância. Para ele, para ela, é mais importante o ministério que a vida. Atos 20 e 24, Paulo disse. Em Filipenses também, 2 e o versículo 30. Em terceiro lugar, nós dissemos que o ministro não se governa, mas ele é governado. O verdadeiro ministro de Deus, ele não se governa, mas ele é governado pelo próprio Deus, aquele que o chamou. Atos 16, versículos 6 e 7. E também o Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 8, e repetindo 1 Coríntios 9 e 16. Em quarto lugar, nós dissemos que o ministério é fogo que arde, queima nos ossos. O ministério é fogo que arde, que queima nos ossos. E nós citamos o Salmo de número 45:1, quando o salmista diz que as palavras do Senhor queimavam o seu coração. Vamos dar continuidade. Amados irmãos, Romanos 12:7 diz: se é ministério, seja ministrar. Possivelmente a ideia do apóstolo Paulo naqueles dias não era a que nós temos na atualidade de ministério, porque era uma igreja jovem, estava iniciando, e a ideia de ministério, dessa hierarquia, classificação que existe hoje, ela surge 2 séculos depois daqueles dias em que Paulo escreve. A ideia de Paulo, quando escreve aos irmãos que estavam em Roma, era falando acerca do ministério cristão, da crença em Deus. Eu lembro-me que quando criança eu congreguei numa igreja por um tempo, o maior tempo que congreguei, 30 anos, de criança até quando completei 30 anos. Eu lembro-me de um irmão que havia ali, as crianças o chamavam de Raimundo Maestro. Motivo: ele sempre carregava uma antena de rádio. Pouca gente aqui, dos mais jovens, até conheceram isso. Rádio. Ela ficava pequena, ele esticava ela. E ele dizia ser maestro. Ele tinha uma harpa com partitura, ele lia, e sempre que aparecia alguém disponível, ele estava introduzindo no coral e cantando com esse povo. Eu não lembro de um só culto administrativo onde ele tenha sido apresentado como um regente de um coral, mas lá estava ele. A outra função que ele sempre desenvolvia na igreja era que na hora da oração ele fazia muita raiva à criançada, porque na hora da oração sempre a Assembleia de Deus começou as suas reuniões com oração de joelhos, e ele chegava antes, orava um período, mas na hora da oração ele não se aquietava, ele saía de banco em banco, de fileira em fileira. Toda criança que ele via com o olho aberto conversando, ele dizia: ora. E aí, se a pessoa insistisse, ele pegava e levava para o pai. Então as crianças não gostavam dele.
Mas eu também nunca vi ninguém o apresentando para exercer aquela função. Mas ele fez essas duas coisas até que partiu para a eternidade. Detalhe: durante todo o tempo de vida que eu o conheci, a sua família não era crente. E a esposa dele era horrivelmente descrente. Mas depois que ele partiu para a eternidade, toda a família passou a ser crente. E hoje congrega. Então eu não tenho dúvida alguma que aquela aplicação dele na obra do Senhor também tinha o desejo de que os filhos se entregassem a Cristo. E hoje toda a família dele serve a Cristo. Mas o que quero dizer é que ele não recebeu aquela função, mas ele exercia. Eu acredito que ele recebia uma imposição do próprio Deus para realizar aquilo, de forma que marcou as nossas mentes. A ideia de Paulo é mais ou menos essa. Porque hoje nós, às vezes, dizemos que temos um chamado, mas se alguém não nos colocar em algum lugar, não falar sempre de nós, não colocar nosso nome em uma lista, enfim, se não disser perante a igreja, faça isso, alguém diz que não faz, porque não foi convocado para aquilo. Mas ministério é superior a isso. Eu sempre digo que o que faço hoje, faço com muita naturalidade, porque sempre fiz. Sempre fiz o que faço: visitar, ler a Bíblia, orar, pregar, preocupar-me com aqueles que não estão frequentando o culto, enfim, sempre fiz isso na minha vida. Então faço isso com muita naturalidade. Há poucos dias o irmão me perguntou assim: quando terminou o culto de posse de vocês em Esperantinópolis, aonde você foi? Eu disse: no mínimo para casa, né? E alguém me disse: não, você entrou no ônibus e foi agradecer o povo que veio acompanhando vocês da outra cidade para cá. Eu fui recobrar a mente, aí lembrei até a posição que eu fiquei no carro, eu segurei de um lado do outro e agradeci o povo por ter vindo. Mas eu não lembrava desse detalhe. Se eu não fosse lembrar, porque eu faço com naturalidade. Os músicos aqui, por exemplo, os últimos cultos em ar livre, eles têm dado uma cooperação potencial. É dever deles como crente. Mas eu fico tão grato que eu sempre digo: agradeço vocês. A gente fez um culto na casa do Vandimar, foi uma festa. A gente foi outro aqui na casa da irmã Velhinha, uma maravilha. Casa do irmão Duarte. E o último sábado nós estivemos ali no povoado, o Bela Galo, foi uma festa extraordinária. Porque a cooperação do som, tanto para tocar, chama atenção, como o som, dependendo da qualidade, vai muito longe, que a gente não conseguiria somente com a voz. E por incrível que pareça, o som, a música, como o ser humano é musical, chama mais atenção do que a mensagem. O povo não gosta de mensagem. Gosta o crente, depois de conhecer a verdade, aí ele tem o interesse de aprender. Mas quem está no mundo pode observar. Em um culto de ar livre, às vezes nas horas dos hinos, a multidão é grande. Quando a gente começa a pregar, o povo começa como que querer se dispersar. Então isso chama a atenção. Então eu faço com muita naturalidade, embora sendo dever, mas eu digo: sou grato a vocês e eu fico feliz por isso, como agradeço a igreja também que coopera. Bem, para mim isso é muito natural. Ministério, eu decidi falar sobre isso. Por quê? Porque eu vejo pessoas decepcionadas, tristes com o ministério, por causa da visão equivocada que tem do ministério. Por esse motivo eu disse de tudo isso que já falamos aqui. Aí eu disse aos irmãos que ministério é fogo que queima os ossos. Alguém olha para quem tem um ministério e não consegue compreender nunca chamar de alguém. Alguém faz com tanta aplicação, tanto desejo, a ponto disso ser visível e ser uma forma de punição até. Quando as pessoas descobrem que nós temos um ministério. Eu lembro-me que eu pregava já, e um dia o pastor disse assim:
eu gostaria de me apresentar como auxiliar da igreja. Eu disse, eu não gostaria de ser apresentado como auxiliar da igreja. E ele disse, mas por quê? Eu disse, é porque geralmente, no nosso estado, quando se apresenta alguém, é com o objetivo de abafá-lo. E como eu já cumpro o ministério independentemente de ter um título, eu acho que não vai me fazer nenhuma diferença. E aquele pastor sabiamente disse assim, não, o meu pensamento é diferente. Se eu lhe apresentar ao ministério, eu acho que você vai ter que pregar 2 vezes mais do que você prega. Eu disse, então assim dá certo, porque já é algo que eu faço. E se o senhor está dizendo que vai ser assim, sem problema. E eu fiz um pedido a ele, qualquer dúvida que o senhor tiver acerca de mim, ou desejo de falar algo ou perguntar, pergunte para mim. Porque eu sabia que no ministério sempre haverão inimigos. O principal é Satanás. Mas ele é capaz de influenciar vidas até no nosso meio. Quantas vezes depois de uma mensagem eu não saía aqui, ia me sentar no meu banco e alguém dizia assim, é uma mensagem fraca, não está com nada. Eu chorava. 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas voltava a pregar de novo. Quantas vezes alguém não dizia, está pensando que vai ser pastor? Isso é um de nada. Chorava. Mas aquilo foi me preparando. Um dia um irmão saiu daqui e eu vi um pregador mentindo em outro lugar. Aí ele chegou aqui, quando eu passei ali, ele falou assim, ontem eu vi um pregador, aqui não tem pregador. Aí eu ri, porque isso não influencia mais na minha vida. Eu já chorei muito. Hoje em dia há uma convicção tão grande do que faço e do que realmente move a minha vida. Tanto faz falar como não. Tanto faz alguém achar que prega como que não prega. Eu tenho até um livro de lembrança que alguém me deu um dia e disse, pega esse livro, lê. Quem sabe tu um dia aprenda a pregar. Eu guardei ele de lembrança. Eu só abri uma vez porque ele é livro de sermões. Eu não gosto de livro de sermões. Eu gosto de livro que tem a história daqueles que fizeram os sermões. Mas o sermão não, porque a Bíblia, o Espírito de Deus, é o suficiente. Mas livro de sermões eu não gosto, para que eu não me acostume ou seja um preguiçoso. Deixe de estudar a Bíblia, entendendo que tem um sermonário pronto, é só ler e pregar. Mas eu tenho ele e guardo com muito apreço. Lembro-me sempre que olho na estante daquele livro, lembro-me qual foi o objetivo que me foi dado. Mas nada disso mais afeta-me. Aliás, eu não te estou dizendo isso, porque às vezes alguém está lá na congregação, às vezes o irmão está no banco, e às vezes chegou tão desejoso de desenvolver um ministério, e quem sabe até o tem, só está enterrado. Porque em Mateus 25, a Bíblia diz, no versículo 15, que o Senhor deu a cada um segundo a sua capacidade. A um, ele deu um. E por incrível que pareça, ele sepultou aquele talento. Ele só recebeu, era pouco, era. Eu sou tão manético que faço, que alguém diz assim, só o que ele sabe fazer é pregar. E eu fico pensando, que privilégio. Eu pensei que nem para isso serviria. E acho que não sirvo, mas eu estou fazendo. Então é uma convicção muito grande. Olha o que disse o profeta Jeremias, capítulo 20, versículo de número 9. Jeremias estava desenganado. Jeremias capítulo 20 é uma história do desengano do profeta com o ministério que ele havia recebido. Ele está olhando e está dizendo, Deus, não dou conta, não vou falar, porque falo e não vejo vantagem nisso. Um dia alguém me perguntou aqui, pastor, o senhor acha que todo mundo entende o que você disse? Claro que não, o senhor é louco. Jesus terminou de pregar, os discípulos chegaram e disse, Jesus, explica para nós aquilo que o senhor estava dizendo para todos. Ele disse, não, espera aí,
Nem vocês entenderam. Pô, deixa eu explicar. Se Jesus falou e o povo não entendia, e não é que nem eu. É muito comum que as pessoas não entendam. Agora eu vou explicar outra vez, e outra vez, e outra vez, até que entenda. Alguém diz, vou lhe incomodar, mas como é isso? Não é incômodo, para mim é um prazer, uma alegria. Para mim é ministério. E nas minhas orações diárias eu digo assim: se o Senhor me ensinar, eu terei prazer de ensinar a tantas quantas vezes necessário for. Então faço isso com muita alegria. Jeremias estava desenganado quanto ao ministério. E ele disse: não prego mais, não falo mais, porque estou perdendo meu tempo. Olha o que diz o versículo de número 9. Então, capítulo 20, versículo 9 de Jeremias. Então disse eu: não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome. Ele está falando de Deus, e está falando do nome de Deus, porque Jeremias sabe que para Deus, coisas valiosíssimas para ele é o seu nome, a sua palavra e a aliança que Deus faz. Quem valoriza o nome de Deus, saiba que Deus lhe valorizará. Quem valoriza a palavra de Deus, saiba, Deus vai lhe honrar também. Quem valoriza as alianças que fizeram com Deus, pode ter certeza, você pode entrar na cova dos leões, poderão te jogar dentro de uma fornalha de fogo, às vezes 7 vezes, a presença do Todo-Poderoso estará contigo, Ele vai te guardar. Se nós amamos o que Deus ama, pode ter certeza, nós seremos amados por Deus. Jeremias sabe disso e diz: eu não me lembrarei mais dele, eu também não vou mais falar no seu nome. O texto diz aqui: mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrados em meus ossos. Irmãos, o coração de quem tem um ministério, tem um chamado, ele não dá conta de ficar parado. Ministério não se resume a púlpito, a listas de nomes, a destaques e holofotes. Ministério está ligado ao próprio Deus. Se Deus utilizasse de um líder para reconhecer esse ministério, da igreja para que reconheça o ministério, melhor ainda, terá uma autenticidade. Mas se não, essas pessoas continuarão também fazendo isso, sem nenhum problema. E o farão com amor, porque sabem que estão fazendo para Deus. Quando você vê pessoas revoltadas, tristes, é porque não entenderam ainda que é ministério. Os verdadeiros ministros, a sua recompensa será no tribunal de Cristo. Porque o que é visto aqui, às vezes é despercebido lá. Mas aquilo que ninguém consegue enxergar aqui, está sendo contabilizado para um dia recebermos do próprio Deus a recompensa. Jeremias diz: é como isso foi, como no meu coração, como fogo ardente, estava queimando o coração dele. Aí ele diz assim: encerrado em meus ossos, e eu estou fatigado de sorte e de sofrer, e não posso. Jeremias planeja, conversa com Deus e abandona da boca para fora o ministério. Mas quando ele silencia, ele sente o coração arder, ele sente encerrar os seus ossos. Ele disse: não dou conta, se eu parar o ministério eu morro. Então ele volta a profetizar:
porque ele sabia que Deus estava com ele e que ele havia recebido o ministério do próprio Deus. Olha o que acontece depois disso. Jeremias capítulo 23, versículo de número 29 a seguir. Jeremias 23, 29 a seguir. Não é a minha palavra como fogo. A palavra de Deus também é fogo, irmãos. Quantas vezes nós não estamos lendo e ela está queimando? Quantas vezes nós não estamos ouvindo e ela está queimando? Eu nunca me impressionei com barulho em igreja, mas eu sou barulhento e gosto de barulho. Sou pentecostal. Só que eu imagino que quando o povo está calado, ou está ouvindo e aprendendo, ou está dormindo. Um ancião uma vez disse assim: você já viu alguém bebendo, falando? Eu disse: é impossível. Ele disse assim: a igreja, quando a água da palavra está sendo derramada, o povo está se dessedentando. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor. É o próprio Deus que testifica da sua palavra. E como martelo que esmiuça a penha. Você sabe o que é isso? Esmiuçar é deixar só o pó. A Bíblia faz isso. A palavra faz isso. Versículo 30. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor. Escute isso. É Deus que se levanta contra os profetas, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Porque às vezes as pessoas querem dizer aquilo que agrada às pessoas. E Paulo disse: se eu agradar os homens, não agrado a Deus. Se eu agradar a Deus, não agradarei aos homens. Versículo 31. Eis que eu sou contra, olha o próprio Deus, os profetas que, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem, ele disse, 32, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo. Quem está dizendo, igreja? O Senhor. Todos nós sabemos que Deus fala com o ser humano na linguagem que ele entende. Deus fala através de visões, sem dúvidas. Deus fala através de profecias, temos certeza disso. Deus fala através de visões, sonhos e revelações. Isso é fato. Livro de Atos dos Apóstolos está repleto. Mas aqui o que o profeta está dizendo, que Deus era contra aqueles que diziam que era Deus, quando não era o Senhor. Era um coração orgulhoso. Era um coração cheio de vaidade, como que dizendo, eu vou atrair a glória a mim. Vou dizer que Deus está dizendo, para que o povo creia, mesmo que não seja Deus que esteja falando. Baseado nisto, o profeta ainda disse, eles falam, mas não trazem nenhum proveito ao meu povo. Irmãos, o ministério verdadeiro, quando é exercido, ele traz proveito à igreja, ao povo. Todo homem, toda mulher que se levantar com ministério verdadeiramente de Deus, a igreja enriquecerá nisto. E o propósito dos ministérios é exatamente isso: a edificação da igreja. As pessoas estão tomando um rumo diferente quanto a isso. Estão achando que o ministério é serem famosos, é estarem destacados, é terem muitos seguidores. Não, as coisas não funcionam assim. É possível que alguém tenha ministérios que nem seja conhecido ou reconhecido. Pelo conhecimento que temos de ministério pela Bíblia, eu não me espantarei se eu chegar lá no céu e de repente uma irmã aqui, que não saiba nem ler, nem escrever,
que às vezes nem consiga escutar bem quando estamos pregando, lá ela tiver um galardão maior do que o meu. Não me espantarei. E não terei dificuldade de aceitar isso, mas nunca na vida. Porque eu não tenho ideia de quantos joelhos se dobram para que nós permaneçamos de pé. Às vezes eu passo num lugar e depois de 10 anos, de 12, 15, a gente volta e alguém chega para a gente com lágrimas nos olhos e diz: desde a primeira vez que me vi, nunca parei de orar por você. E eu disse: quando me viu a primeira vez? Aí a pessoa dá data, tantos anos. Lembra desta mensagem, lembra daquela. Então como me espantarei com isso? Às vezes há pessoas que estão nos sustentando em oração. Quantas vezes pessoas, às vezes ligando ou conversando, já não me disseram: olha, eu tive um sonho com você. Aí contam um sonho. Quando conto, eu já sei o que é. Aí passa um ano, passa 2 anos, e aí acontece o sonho, literalmente como me foi contado. Era um despertamento. E se alguém não tivesse me despertado? Um dia eu saí daqui e uma irmã me disse: olha, liga para a irmã fulana, ela quer falar com o senhor. E eu não sei, liga na hora que alguém estiver perto, porque nem sei se sabe atender celular. Tudo bem. E aí eu liguei. Eu estava pedindo a Deus: Deus, o que eu faço? E a irmã me disse: meu filho, é que eu tive um sonho, eu não sei o que é direito, mas eu vi 2 folhas de papel e você tinha que assinar uma, e eu não tenho mais sossego. Eu queria só lhe contar: olha, tenha cuidado na decisão. Era tudo que eu precisava. Era tudo que eu precisava. Ela dizia: tenha cuidado na decisão. E você não assinava lá o papel, mas eram 2. Eu disse: pronto, eu não posso assinar. Era tudo que eu precisaria naquele momento para tomar uma decisão. Uma irmã daqui, simples, ela nem sabia o que era, mas ela teve um sonho, e ela disse: eu vou contar como sonho, não sei o que é, mas a gente precisa ter entendimento. Então entendemos por isso que são ministérios. Em quinto lugar, vamos lá, ministério é obedecer sem entender. Nem sempre você vai entender o que Deus está lhe direcionando a fazer. Daniel capítulo 12. A gente é apressado, a gente quer entender tudo. Não, nem sempre você vai entender tudo. Vai ter coisas que você vai ser comissionado a fazer. Você vai fazer e depois de algum tempo você terá o entendimento. Tem coisas que hoje você gostaria de entender. Mas por quê? Mas para quê? Como é isso? Não entendo. Não é para entender. Ministério é você obedecer sem entender. Daniel capítulo 12, versículo de número 8. Daniel 12, de 8. Eu, pois, ouvi. Mas o que aconteceu? Não entendi. Irmão, nem Daniel, sábio nas visões e nas revelações, mais do que todos da sua época, ele está dizendo para nós: não entendi. Como ele não entende, ele também não se conforma. Aí ele diz: Senhor meu, como é que vai ser o resultado de tudo isso aqui que o Senhor está mostrando? Qual é o fim dessas coisas? Olha a resposta de Deus para ele: 9. E ele disse: Daniel, vai, porque estas palavras estão fechadas e seladas. Irmão, se Deus resolver fechar e selar, o que a Bíblia diz em Apocalipse 3 e 7? A porta que ele fecha, ninguém abre. A que ele abre, ninguém fecha. Se Deus resolver fechar, pode ficar tranquilo, está fechado. Não dá para saber. Às vezes, por sua misericórdia e graça, ele quer revelar, outras não. Mas aqui está dizendo: fechadas e seladas, até o tempo do fim. Se você ler depois Apocalipse 22, 10, a Bíblia diz assim: agora não está mais fechado e nem está mais selado. Chegou o tempo de abrir. Por isso hoje nós temos uma compreensão
melhor do que eles naqueles dias. Eles estavam falando de algo que nem eles mesmos sabiam. É Daniel que está dizendo aqui que não entendia o que estava acontecendo. Quando fomos transferidos para vir para cá, eu pensava muito, mas meu Deus, porque sempre que eu cheguei ali, eu fiquei entendendo que 2016 seria o ano da colheita. Eu disse, como pode? Deus tirou um servo dele lá de Imperatriz, levou até lá na cidade onde estávamos, e ele foi lá em casa. E ele disse, eu gostaria de falar com o pastor. Eu disse, não, o pastor não está, ele viajou. Ele disse, mas eu quero falar com o auxiliar, não é com o presidente. Eu disse, então sendo assim, entra. Sem ele saber, eu acredito, ele me explicou todos os motivos por que eu deveria vir e qual o objetivo Deus estaria nos trazendo. A partir daquele dia, houve sossego no meu coração, eu fiquei tranquilo e tenho certeza que estamos debaixo de uma orientação divina para fazer algo para Deus aqui. Mas no Evangelho de João, capítulo de número 13, o versículo de número 7, João, capítulo 13, e o versículo de número 7 diz assim: respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás quando? A trabalhar de Deus na nossa vida, e nós devemos ter cuidado quanto a isso, porque eu estou falando de ministério. Porque às vezes nós podemos frear o ministério que Deus tem na nossa vida por causa de coisas. Eu disse que o ministério é mais importante que a própria vida. Eu disse que o ministério é a respiração do próprio ministro. Eu disse que ter um ministério é você não ter controle sobre ele, mas você ser controlado por aquele que lhe deu o ministério. E às vezes a gente diz assim, não, eu vou botar aqui o meu ministério na sacola e vou deixar passar um tempo, porque eu não gosto de A, também não gosto de B, eu não gosto do alfabeto todinho, então eu vou esperar um tempo. Depois, para mim, ter ministério é uma das coisas mais perigosas da vida. Porque ministério não é de homem, ministério é de Deus. É por isso que ele é incompreensível aqui. As pessoas não compreenderão quem de fato tem o ministério de Deus. Às vezes quem tem uma pequena noção, a mãe. Porque existem mães que elas sonharam com um ministério, mas não foram sábias na hora de decidirem por ele, casando-se com uma pessoa que não a completa para exercer o ministério, mas ela concebeu um ministério, e ela passa a dizer assim, se eu tiver uma filha, se eu tiver um filho, eu quero que Deus a utilize nisso que eu gostaria de ser utilizado e não posso, por causa da decisão errada quanto ao casamento. E Deus acaba recebendo essa oferta, e de repente nasce um filho ou uma filha, e a mãe diz logo, está aqui o meu filho, está aqui a minha filha, e eu quero que o Senhor cumpra nele ou nela a tua vontade. A Bíblia só fala de 3 homens escolhidos no ventre. Jeremias 1:5, Jeremias. Isaías 49, 1-3, o Cristo. Gálatas 1:15, o apóstolo Paulo. Escrituristicamente só encontramos esses 3. E o de Isaías 49, 1-3 é profecia, não diz o nome de Cristo. Ao tempo que as outras referências falam o nome daqueles por quem foram escolhidos. Mas eu tenho absoluta certeza que ainda hoje Deus consagra ventres
como filho, juiz, desembargador, advogado. Tudo isso é muito maravilhoso. Mas a função mais importante da terra ainda continua sendo de alguém que dedicar a sua vida única e exclusivamente a Deus. Porque um advogado do ministério, um desembargador, um governador, por mais que ele faça muito, tudo isso está relacionado a este tempo presente. Um verdadeiro homem de Deus ou uma verdadeira mulher de Deus, ela vai ter o privilégio de, quando encerrar tudo aqui, ela adentrar as mansões celestiais e encontrar alguém dizendo: Deus te usou para me ajudar. Não há nada melhor nesta vida do que você encontrar uma família que estava arrasada e alguém dizer: Deus lhe usou. Não há nada melhor nessa vida do que você encontrar pessoas que outrora estavam desesperançadas, outras que estavam na lata do lixo, outros que já estavam na banda do inferno, e a mão do Senhor, através da sua mão, as segurou e os arrancou de lá. Não desanime por causa do ministério que lhe foi dado, porque todos os obstáculos e barreiras que se levantarem para lhe fazer desistir do ministério é para que você não ouça estas coisas e muitas outras mais belas ainda que Deus está preparando para que você ouça. Vá às últimas consequências, mas não abra mão do ministério que Deus lhe entregou. Não cante por cantar, cante para mover com o céu, com a terra e com o inferno também. Não pregue por pregar e não pregue apressadamente. Pregue com convicção que você esteve de joelhos na presença do Mestre e que recebeu dele uma palavra para ajudar o mundo, o inferno e os corações, e seja a bênção de Deus para ele mundialmente. Ter ministério de Deus é ter convicção que o ministério transpõe as barreiras materiais e espirituais também. As pessoas ficam estudando e pensando por que Moisés tirou as sandálias dos pés quando foi falar ali. Claro, a terra era santa e foi Deus que mandou também ele tirar. A mesma coisa aconteceu com Josué, algum tempo depois do ministério. Claro, Moisés foi no princípio do ministério, Josué já tinha cumprido o prazo do ministério, mas os dois tiveram que tirar as sandálias. Um dos principais motivos que alguém pode não dizer, mas eu continuo crendo, é que as pegadas de um homem e de uma mulher verdadeiramente de Deus, ninguém vai pagar. Se todos os dias da nossa vida nessa cidade nós falarmos com 3 pessoas, pelo menos 2 delas vão dizer assim: o pastor Luciano, quanto tempo faz que esse homem passou aqui? Se você falar com mais 5 pessoas, alguém vai dizer assim: o pastor Alexandre Gonçalves. E se você for falando, você vai ver de pessoas que passaram por aqui. O que é isso? Eles tiraram as sandálias. As digitais dos seus pés ficaram na areia. E se os passos de um homem e de uma mulher apagaram na areia, mas na eternidade nada pode apagar. Então nós temos que ter essas convicções para que possamos cumprir aquilo que Deus quer para a nossa vida. Em segundo lugar, ministério é ministrar em favor de si mesmo. Olha o que está em Levítico, capítulo de número 9. Eu pensei que eu concluiria hoje. Levítico, capítulo 9, versículo de número 7. Ministério é ministrar em favor de si mesmo. Então vamos lá, 9:7 de Levítico está dizendo: e disse Moisés a Arão: chega-te ao altar, faze da tua expiação de pecado e
O teu holocausto faz expiação por quem? Nós não podemos esquecer que ministério é primeiramente ministrar a nós mesmos. Porque é possível que nós nos envolvamos tanto com o ministério que pensemos que o nosso ministério é só para ministrar aos outros. Mas o ministério é a própria vida do ministro. Ou seja, o ministério está arraigado, ligado na própria vida do ministro. Escute isso. Se você vir alguém ministrando que não ama a Bíblia, alguém dirá assim: não precisa essa besteira, está com a Bíblia o tempo todo, ler a Bíblia o tempo todo. Por quê? Porque não é a vida do ministro. Se você vir alguém dizendo assim: esse negócio de orar, fanatismo, toda hora orando, não precisa disso. Por que é isso? Porque orar não é a vida do ministro. Se você vir o ministro dizer assim: não precisa esse radicalismo, nesse negócio de salvação, de santificação, não precisa disso. É porque a minha vida do ministro já é cebosa e porca diante de Deus. Jesus disse que não tem como servir a dois, tem que decidir. Jesus disse: tem um caminho largo, tem um outro estreito. Precisa decidir sim. O próprio inimigo tentou Jesus, e Jesus não abriu mão do ministério. E ele disse: está escrito, está escrito, está escrito. Oração era tão importante para Jesus que você vê Jesus deixando de dormir para orar. Você vê Jesus deixando as companhias para orar. Você vê Jesus deixando de comer para orar. A dedicação e vida de Jesus era tão impregnada na palavra que ele falava pela palavra, dizia, como disse Jeremias, como disse o profeta Isaías, como está escrito na lei, nos salmos e nos profetas. Toda a escritura da sua época. Então o ministério está plantado na vida do ministro. Um dia desse alguém me disse assim: senhor, o nosso pastor aqui não está vendo. O que foi que houve? É que ele disse que não interessa ler a Bíblia, porque ele disse que nem ele, que é pastor, nunca leu a Bíblia. E só um terceiro isso. Não deveria ser chamado assim, ministro. Como nós pregaremos se não a Bíblia? Como nós viveremos se não a Bíblia? Olha o que disse Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo de número 9, versículos de número 25 em diante. Olha isso, 1 aos Coríntios 9, 25 em diante. É Paulo quem fala: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Aqui Paulo está falando de boxe. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, uma coroa de folha de louro que murchava. Nós, porém, uma incorruptível. Versículo de número 24, 26. Pois eu assim corro. Agora ele está falando da corrida. Não como coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Voltou para o boxe de novo. As competições que haviam naqueles dias. Mas ele está dizendo que tanto fazia correr, ou como está lutando, ele não corria em vão e também não estava dando soco no ar. Paulo sabia o que estava fazendo. Você sabe o que está fazendo? Eu disse uma frase há algum tempo aqui: em que tempo do ministério nós estamos? Início? No meio? No final? Eu perguntei à igreja: será que nós estamos fazendo o que Deus quer que nós façamos? Será que nós somos o que Deus quer que nós sejamos? Porque a gente se preocupa com o que pensam de nós, o que acham de nós, o que estão dizendo. Não, irmãos.
preocupação não é essa. A preocupação é se nós estamos agradando aquele que nos alistou para esta obra. A gente não tem como exercer o ministério para Deus e agradar a todas as pessoas. Mas se nós agradarmos a Deus, o mundo inteiro pode estar contra nós. Nós somos maioria com Deus na nossa vida e nós vamos vencer em nome de Jesus. É por isso que as pessoas abrem mão do ministério, ficam tristes com o ministério, se suicidam por causa do ministério, porque não têm a compreensão do que é o ministério. O versículo de número 27 diz assim: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Ou seja, ele estava dizendo, o meu corpo só é um escravo, nada mais que isso. Aí ele diz, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira, seja por pouco ou seja por muito, ficar reprovado. Então o que é ministério? Ministrar em favor de si mesmo. Eu não posso cair na tolice de que estou falando a vocês e que eu não tenho nenhuma responsabilidade quanto a mim, porque isso seria a maior das tolices. Olha o que diz 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 15 e 16. E aqui nós vamos parar por hoje. 1 Timóteo 4, 15 e 16. Olha o que Paulo diz: milita estas coisas. Irmãos, ministério é guerra. Vai ter dia que tu não vai querer ler a Bíblia, vai ter dia que tu não vai querer orar. O que é isso? É a tua carne que não quer. Mas mesmo assim, tu tem que reduzir a nada, a servidão. Aí vai dizer assim: carne, tu não serve para nada. O que serve na minha vida é a presença do meu Deus. Então carne de curva, carne tu vai ficar com fome, carne tu vai te dobrar, e o Espírito de Deus é vencedor da minha vida. Ministério. O versículo 15 ele diz aqui o seguinte: milita estas coisas, ocupa-te delas. Tem gente que tem ministério que tudo que ele não faz é se ocupar nas coisas do ministério. As pessoas querem títulos, querem mostrar alguma coisa, mas não querem se ocupar no ministério. Olha, deixa eu dizer uma coisa, eu já falei outras vezes, não é o título que vem antes, é o trabalho prestado. Se Deus conhece o coração, a igreja e os seus ministros não conhecem. O coração dará a conhecer pelas obras daquele que a pratica. E se as obras são só para ludibriar a mente e os olhos de alguém, em pouco tempo as obras se desfarão. Mas quando as obras são brotadas do coração, aconteça o que acontecer. E eu tenho uma advertência para os ministros dessa igreja: tenham muito cuidado ao ministrarem, porque essa igreja, ela é madura e ela é muito atenta. Essa igreja, ela está descendo na palavra e conhecendo a palavra, e alguém está dizendo assim, e a igreja vai ficar rebelde e vai se levantar. Não, de maneira nenhuma. Mas a igreja do arrebatamento, ela tem um paladar aguçado. A igreja do arrebatamento, ela não quer saber de outra coisa a não ser da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Você leu Cantares, Cantares diz que o mel estava debaixo da língua da noiva e ele achava bom leite o mel que lá estava. Assim a igreja, quando a igreja abre os lábios e adora, o coração de Cristo é alegrado na eternidade, e a igreja é alegrada por aquilo que ela ouve diretamente dele e não de outra forma. A gente precisa entender isso. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo de número 9, só para você entender que não é rebeldia, é uma questão de a igreja do arrebatamento ser exigente, e até se faz necessário. Jesus mandou que fosse assim. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 2, diz assim: eu sei as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, a tua paciência, não pode sofrer os maus, e os pusestes à prova. Aqui era a igreja de Éfeso, que havia passado por lá vários pastores. Olha, Timóteo, o
próprio apóstolo Paulo. Alguém diz que até João, pois ele está enviando uma carta a ela agora. E de repente ela ia ouvir qualquer um? Claro que não. Às vezes eu fico pensando, as pessoas pensam em transferência e mudança e nunca pensam em que rastro vai estar pisando. Isso pode ser um perigo muito grande. Enquanto nós estamos aqui há quase 9 anos, de onde nós saímos, já está no 6º. E as pessoas dizendo, como nós temos saudade da Bíblia. E todo mundo não tem Bíblia? Tem. Mas a igreja do arrebatamento, o paladar dela é acusado pela palavra de Deus. Voltando a 1 Timóteo 4, 15, 16, vamos encerrar. O texto diz aqui: limita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja o quê? Se nós nos ocuparmos, todas as pessoas verão. Eu não preciso andar com a faixa na testa e nem com uma no peito. Se eu me ocupar no que devo me ocupar, todas as pessoas verão, até quem é cego. Mas quem é cego vai ver como? É porque vai ouvir alguém falando. Havia um cego, o nome era Bartimeu, ele estava à beira do caminho e alguém disse: ele vai passar. Quem é ele que vai passar? É Jesus Cristo que está vindo. Pois então eu quero Jesus vem e tenha misericórdia de mim. Mas ele não era cego até encontrar Jesus, mas os ouvidos dele não estavam tapados, porque quem se ocupa no ministério é ouvir falar, porque Deus se encarrega disso. Não tem como se esconder. O versículo 16 não é ministrar em favor de si mesmo. Tenha cuidado de ti mesmo. É o primeiro conselho. Cuida da doutrina. Leia a Bíblia. Conheça a doutrina. Pregue a doutrina. Persevera nestas coisas. O mais difícil não é cuidar de si mesmo e nem perseverar na doutrina. O mais difícil é perseverar nestas coisas. Você passar 1 ano, 2 anos, 5, 10, e alguém diz: tu não mudou nada. Como é isso? Porque as pessoas mudam, mas não há necessidade de mudar se estivermos no caminho certo. É porque tem gente que acha que o caminho certo é muito difícil, e para uma geração perdida estão todos mudando. Mas se alguém entregou a vida a Cristo e sabe que está no caminho certo, então permaneça. Então aqui, de ter cuidado consigo mesmo, de ter cuidado com a doutrina, o mais difícil é perseverar nestas coisas, porque fazendo isto salvarás quem? Quando a gente cumpre o ministério como Deus quer que nós o cumpramos, o primeiro beneficiado é nós. Seremos salvos por Ele. E depois as pessoas que ouvirem também serão salvas. Porque nós estamos em um tempo de carência de exemplos, de padrão, de testemunhos fiéis e verdadeiros. Mas Deus está interessado em fazer isso com a sua vida, com a minha vida. Que lá onde você trabalhar na congregação, que as pessoas olhem e digam: eu quero ser semelhante a Ele, eu quero ser semelhante a ela. Que na classe da escola bíblica dominical, quando você se levantar para expor, alguém diga: eu quero ser semelhante a ele, eu quero ser semelhante a ela. Mas para todos que querem ser semelhante a alguém, saiba de uma coisa: que ministério é coisa séria, e não se consegue apenas dizendo: eu quero ser semelhante, eu quero ser semelhante. Tem que ralar os joelhos, tem que ficar de olhos abertos por dentro, tem que abrir o ouvido para ouvir Deus falar, tem que derreter o coração em lágrimas, em choro. Mas Deus usará de uma forma poderosa para a glória e para o louvor do seu nome. Quantos entendem essa mensagem? Fique de pé e diga amém. Amém. Tem alguém nesta noite que deseja entregar a vida a Cristo? Tem alguém nesta noite que deseja reconciliar-se com Deus? Está todo mundo bem?
tem ninguém para se reconciliar, nem aceitar a Cristo. Curve a sua cabeça, Pai querido. Nós louvamos ao Senhor por sua palavra, por sua misericórdia, por seu favor. Nos dá da tua graça, nos ajuda em tudo de uma forma especial. Olha para este homem, para esta mulher que chegaram aqui, e nós não sabemos como, mas o Senhor não fala em vão. Nós estamos dando continuidade ao que há dias estamos falando. Senhor, se é tocar, que toquem para ti. Se é varrer o chão da igreja, que eu faça acreditando que os teus santos pisarão nele. Se é visitar aqui onde os teus filhos e filhas forem, que a tua presença esteja com eles. Se é orar, quando eles tocarem os joelhos no chão, que o céu se rasgue diante deles, e o Senhor ouça o seu povo. Senhor, se é pregar, eu não quero pregar as minhas palavras, eu quero as tuas palavras nos meus lábios. E alguém pedindo a mesma coisa aqui. Senhor, dar-nos uma mente espiritual. Eu acredito piamente que há mensagens que pessoas nunca pregaram. Nós queremos estas mensagens da tua parte. Nós queremos o coração do povo que nos ouve e a mente do povo que nos ouve, para que nós possamos guardar a tua palavra e eles possam ser fiéis a ti. Abençoa cada um dos obreiros que aqui estão. Abençoa cada um dos teus filhos. Abençoa do púlpito ao porteiro. Dá da tua graça, ajuda de uma forma especial aqueles que durante o dia estiveram aqui trabalhando também ao lado, Senhor, do trabalho que foi estabelecido, e que amanhã haverá de dar continuidade até que seja concluído. Abençoa de uma forma especial, porque José também começou assim, limpando o chão da casa de Potifar. Depois desceu na prisão, mas quando saiu de lá foi para governar o maior império da época. Porque quem tem ministério pode ir para onde for, a tua mão o susterá, porque o Senhor é poderoso e o Senhor vê das pessoas. Abençoa de uma forma especial, leva-nos aos nossos lares em paz e dá-nos a tua graça. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja conosco, não somente agora, mas sempre. Todos dizem amém. Eu preciso aprender por aqui. Eu preciso aprender um pouco a mim. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem a mim. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim.
Me